Bom dia, gente maravilhinda! É muito bom estar com vocês aqui nessa manhã e para contar uma historinha, né? A questão agora a ser refletida é a questão da fé, da esperança e do amor. A questão que me foi levantada foi com relação à esperança e ao amor, mas eu preciso incluir a fé, que, segundo os estudiosos, são virtudes teologais, são virtudes que se referem a Deus, né? Não são teológicas, são teologais. Então, como virtudes pertencentes a Deus, elas são consideradas as três mais excelentes virtudes. Eu não gosto muito dessas classificações de excelentes e prioritárias. As coisas precisam ser vividas intensamente na medida que elas são nos apresentadas, são nos trazidas e são exigidas como respostas daquilo que nós cremos, daquilo que nós somos, não? Então, essas classificações assim, elas me inibem um pouco, né? Como alguém vem e pergunta, eu sou melhor que o fulano ou sou pior? Nem melhor, nem pior. É igual, é semelhante. Em todos os defeitos, em todas as virtudes, tudo está potencialmente tanto em fulano, como em Beltrano, como em Ciclano, como em mim, como em você. Sabe? Potencialmente, somos humanos, né? E humanos não podem ser classificados como melhores ou piores. O homem foi criado bom por intenção de Deus. O engano é que produz esses desvios, essas corrupções. Mas vamos à fé. Certo dia, no meu processo de conversão, eu vi um homem pregando na rua e parei para ouvir esse homem pregar. Eu era o único parado. Todas as pessoas passavam, iam e vinham, e ninguém estava muito preocupado com aquilo que o homem falava. Aí ele me perguntou, você tem fé em Jesus? Eu disse, tenho, mas não para fazer o que você está fazendo, né? Não tenho fé suficiente para isso. Ele disse, eu vou te contar uma história. Está vendo aqueles dois prédios? E apontou os dois prédios mais altos da região ali. Eu olhei para os prédios, claro, estava vendo, disse, estou vendo. Ele disse, se eu esticar um cabo de aço de um prédio ao outro lá no alto, você acredita que eu atravesso de um lado para o outro? Eu disse, considerando o vento, considerando a altitude, eu tenho lá minhas dúvidas. Ele disse, então suponha você que eu atravesse de um lado para o outro, andando por cima do cabo. E quando eu chegar do outro lado, eu grito para você novamente, você acredita que eu volto? O que você me responde? Eu disse a ele, eu acredito que você volta. Se você foi, você pode voltar. Ah, sim. Então tudo bem. Então acredite que eu volto. Quando eu chego de volta ao primeiro prédio,
eu grito novamente para você: você acredita que eu posso levar esse carrinho de mão andando por cima do cabo de aço para o outro lado? Você diz: o quê? Eu falei: eu acho meio difícil, né? Considerando o vento, considerando a altitude e a dificuldade de que você não pode usar os braços para se equilibrar, tem que usar o carrinho. Ele disse: pois bem, eu atravesso com o carrinho, vou para o outro lado e pergunto para você: você acredita que eu posso voltar? O que você me diz? Eu respondi a ele: sim, você pode voltar. Aí ele diz: aí eu digo para você: entra no carrinho. Isso é fé. Isso é fé. Entra no carrinho. E é dessa fé que eu quero te falar um pouco, né? Qualquer que seja a sua crença, ela fica generalizada na palavra fé. Isso chamam de fé objetiva. Você tem um conjunto de conjunto de regras, um conjunto ético, um conjunto moral, um conjunto de normas, no qual você acredita que aquilo é bom para uma convivência, para um relacionamento, para um desenvolvimento. Isso é fé. Você tem fé na proposta da sua empresa, você tem fé na proposta do, da organização em que você trabalha, você tem fé naquilo que determina a sua congregação religiosa, o Deus que você acredita e serve, as divindades que você venera, todos apresentam um conjunto de comportamento, de regras, tá? E isso de uma forma generalizada se dá o nome de fé e chamam isso de fé objetiva. Você acredita eu estou citando não como crítica, você acredita no conjunto de regras da Igreja Batista, da Igreja Metodista, da Igreja Wesleyana, você acredita no conjunto de regras e convicções da Igreja messiânica, dos muçulmanos, né? Você acredita no que determinam os preceitos espíritas, budistas, religiões de origem africana, de raízes africanas. Você acredita nisso, naquele conjunto de normas, você obedece, você segue, você se entrega àquilo de uma forma prática, né? Isso recebe o nome de fé, de fé. Agora, a fé proposta no Evangelho, a fé proposta por Deus, a fé da qual aquele homem estava me falando, quando me propôs que eu entrasse no carrinho, essa fé é diferente. Essa é uma fé subjetiva. Essa é uma fé subjetiva. Entrar no carrinho é subjetivo. É uma fé que me remete à certeza do mundo espiritual, a certeza, a convicção que me leva a uma entrega total, absoluta, irrestrita, sem receios, sem temores, sem reservas nenhuma. E é dessa fé que o autor da carta aos Hebreus me fala. Ele me fala de uma fé de entrega plena, total. Ele me fala dessa fé que leva Abel a oferecer sacrifícios excelentes a Deus, porque apontavam para alguma coisa que
ainda não estava visível, palpável, mas que pela fé subjetiva Abel buscava alcançar. Só para ilustrar você, quando Caim oferece os sacrifícios dos frutos da terra, que ele tirou da terra, de certa forma ele afronta Deus, dizendo a Deus: o Senhor disse que a terra seria amaldiçoada por causa do pecado do meu pai, Adão. Mas olha a beleza daquilo que eu tirei da terra. Olha a grandeza desses alimentos. Eu tirei da terra que o Senhor disse que estava amaldiçoada o melhor e estou te oferecendo. Tirei com o meu suor. Quando Abel oferecia o sangue de um melhor das suas ovelhas, dos seus cordeiros, Abel dizia para Deus: eu não posso me aproximar de ti, senão pelo sacrifício, pelo sangue derramado de outro. Abel já possuía dentro dele a certeza do Cristo nos libertando de toda a maldição do pecado. A fé é a firme convicção das coisas que se esperam. Noé, pela fé, recebe orientação para fazer uma coisa ridícula durante 100 anos, construir um barco num lugar onde não chovia, numa terra que não chovia, para salvar a sua família. Pela fé, ele constrói. E pela fé, ele salva a humanidade. Conduz a humanidade a uma outra etapa e condena o mundo antigo. Se a minha fé me salva, ela também condena aquele que não tem fé. E assim vai, homens e mulheres, tendo convicção de ser verdade aquilo que foi prometido, por quem foi prometido, essa convicção de que, olha, quem fez a promessa é fiel e vai cumprir, é que me dá a posse, a convicção, a posse no mundo espiritual daquilo que ninguém está vendo e que eu não estou vendo ainda na minha mão, mas aqui dentro, subjetivamente, eu administro como herdeiro dessa promessa. E é dessa forma, amados, que entre a esperança e a caridade, nós vamos estar desenvolvendo esse tema tão gostoso, tão maravilhoso: fé, esperança e caridade. E que Deus, que é o autor da fé, e que Jesus, o Cristo, que é o autor e consumador da fé, nesta manhã tão gostosa, nos encha, nos plenifique dessa potencialidade que Ele já nos deu. Há em nós, uma fé tão pequena como um grão de mostarda, capaz de grandes conquistas. De grandes conquistas como todos aqueles heróis descritos em Hebreus 11 conquistaram. Há muito que se fazer pela fé.
é muito. E eu digo para você, a fé que eu busco, a fé que eu creio, é essa fé, sabe? Não é a fé que precisa destruir deuses alheios para se fortificar. Não é a fé que precisa traçar regras para alcançar alguma coisa. Eu não prego essa fé. Eu não compactuo com essa fé. Essa fé onde as coisas são conquistadas pela violência, pela força e não pelo espírito. Essa fé não me serve para nada. Essa fé destruiu nações, essa fé destruiu civilizações, essa fé destruiu culturas. Essa fé não vem de Deus. Não vem de Deus que é amor, não vem de Deus que é compreensão, não vem de Deus que é edificador e construtor do homem, até que este homem esteja plenificado do homem perfeito que é Cristo. Eu não compactuo com essa fé. Não vou compactuar. Eu não tenho medo de dizer, se a sua fé é destruidora de alguma coisa, ela não edifica nada. Deus abençoe você nesse dia com muita fé.